Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo aceite do trabalho e dizer que eu me sinto com uma responsabilidade muito grande de tanto representar o LEAD, que foi representado muito bem pelos meus colegas ontem, a Ana e a Nayara, e também dizer que eu estou um pouco assustado pelo nível dos trabalhos apresentados, pelas perguntas, porque, na verdade, o que eu vou apresentar aqui é uma ideia para um artigo, não é nem meu projeto de tese, não é nem um texto que eu apresentei à minha orientadora, a professora Araci. Então, por favor, não a culpem, né? Mas o que eu vou apresentar aqui não é nem um gesto de leitura, é um aceno, um esgar, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Bom, então eu faço parte do LEAD, Laboratório de Estudos em Análise do Discurso, né, que é coordenado pelas professoras Araci e Ercília. Bom, vamos ao contexto, então, antes propriamente de entrar no título da apresentação. Numa pequena cidade inglesa, em março deste ano, um homossexual foi agredido. Bom, como todos sabemos, em uma sociedade de forte dissimetria entre as suas forças constitutivas, a forte regulação da sexualidade, regulação religiosa, jurídica, política, moral, não necessariamente nessa ordem e nem sem inter-relação, materializa-se regularmente em práticas de assédio e de exclusão. E materializa-se, infelizmente, nada raramente, em eventos violentos, como o aludido. No entanto, uma outra narrativa se nos apresenta quando percebemos que este ataque tem algo de peculiar. A agressão se constituiu de mordidas inusitadas na orelha e nas partes íntimas do homossexual, né? Então, nós temos uma mordida, nesse caso, que quase causou a mutilação genital, né, do agredido. O que temos é quase um paradoxo. Um homem a quem se imputa uma espécie de culpa ou pecado, por ter desejado o corpo de outro homem, é atacado em suas partes íntimas, condentadas, de homens que em outra situação achariam tal coisa um absurdo. Diz o adágio que Freud explica, e eu só consigo problematizar isso. Em um primeiro momento, veio à minha mente a questão de um estranhamento, noção que a minha orientadora seguidamente nos aponta como uma das pistas a buscarmos para interpretar. No entanto, talvez não seja ainda aqui a emergência do estranhamento, se entendido como algo que não deveria estar ali, algo imprevisto naquele lugar. Ao contrário, bem sabemos que, recorrentemente, os homossexuais, ridicularizados por seus atos homossexuais, são punidos nas cadeias, nos internatos, nas escolas, nas ruas ermas, com atos homossexuais. A discussão aqui proposta pretende passar ao largo da recorrente construção ou problematização da homofobia como um homossexualismo inconfessável. Todavia, não prescinde de situar o discurso homofóbico como materialidade estereológica de relações de opressão, nada esconsas e muitas vezes mesmo valorizadas, ou ao menos naturalizadas, em diversos campos como humorístico. Aliás, reside justamente nesse suporte ideológico o ponto da nossa discussão, no sentido de problematizar o homossexual como um outro que nos perturba. Isso posto, chego ao título dessa comunicação. O corpo do outro que nos perturba, mobilizando Pechet e Zizek para interpretar o estranho caso de agressão. A ênfase aqui se deve a algo que me perturba nesse título e da qual quero produzir uma primeira problematização. A minha hesitação entre pôr ou não uma vírgula após a palavra outro. Se faço dessa oração adjetiva uma explicativa e realço a universalidade desse outro, esse sempre perturbador outro, ou se dela faço uma adjetiva restritiva e realço um outro particular. A ausência da vírgula materializa o rumo que quero dar a essa discussão, malgrado, por certo, não exclua outro ou outros rumos. A restritiva funciona por implicar uma ressignificação no eixo sintagmático. Se o outro perturbador é um outro particular, o outro que se caracteriza por sua expressão ou orientação homossexual em uma sociedade ainda fortemente heteronormativa, esse nós implicado em nos, também não é mais universal, ao menos em uma primeira aproximação teórica. Esse nós é também particular, embora possa não ser minoria numérica na sociedade. Doravante, esse nós é o nós que alça a perturbação causada pelo outro ao patamar do não reconhecimento dele como interlocutor ou como sujeito histórico de igual valor.
Esse nós funciona discursivamente por um esgar designativo de pretender definir o eles ou elas dos e das homossexuais como uma fuga a uma regra, seja a regra biológica do macho em oposição à fêmea, restringindo a expressão sexual a um ditame biodeterminado, seja a regra religiosa da criação do homem e da mulher fundadores, da qual adviria uma regra moral, os bons costumes ofendidos por outras sexualidades. Nesse espaço de entremeios, temos o contraditório conceito do biológico, esquecendo, por exemplo, que a homossexualidade não é restrita ao animal humano, com o cultural ou histórico, que justamente recorre ao par biológico macho e fêmea como evidência da, entre aspas, ordem normal das coisas. No entanto, ao definir o eles e elas pela expressão sexual, o nós acaba definindo-se também no mesmo compasso e vê no interior desse processo sua constituição subjetiva, seus valores e saberes, por exemplo, a heteronormatividade, desconstruídos como evidência. Isso me parece muito presente no discurso homofóbico, quando atribui ao homossexual um alardeamento, uma ostentação da sua sexualidade, pretextando como uma necessidade de aparecer o exercício do direito ao afeto público. Essa interpretação absurda, esquemada pelo discurso homofóbico, põe o corpo no cerne do debate, e é interessante que essa posição se valha de saberes advindos de discursos que justamente interditem o corpo ou importem mal saberes da biologia. Ora, se o corpo tabu da religião e da moral e o corpo evidenciado na biologia, apesar da biologia, os supostos macho e fêmea absolutos, necessários e exclusivamente relacionados, produzem um corpo conveniente, o corpo necessário, o único corpo possível na economia dos afetos permitidos. Aqui talvez estejamos esbarrando no óbice, que constitui talvez o ponto de estranhamento do homófobo no que tange ao seu próprio corpo, o corpo interditado ao real do desejo, ou, em talvez melhores palavras, o real do desejo interditado pela fantasia de um corpo unicamente heterossexual. Tal fantasia sustentar o desejo do homófobo, por certo, não surgiu ex nihilo. Suas condições de produção são rigorosas e talvez nos apontem para tempos em que a descendência, a possibilidade de gerar descendência era um importante elemento de sobrevivência, seja do indivíduo, seja do clã. Deslocando um pouco o olhar de viveres de Castro, não é à toa que, via de regra, os homossexuais não eram de alguma forma ou em alguma medida excluídos quando se lhes atribuía alguma espécie de prestígio místico que justificaria sua necessidade no grupo. Dou o exemplo dos xamãs e os curandeiros homossexuais, seres que guardavam em si o segredo do feminino, mãe terra e um corpo de homem. A memória discursiva das práticas de exclusão, quando elas já não mais atendem a esse esteio ideológico original, não apenas exige a ressignificação. Essa memória também encontra um investimento de desejo, talvez sempre ela logo amado, mas desta vez de forma ainda mais explícita e inadministrável na fantasia eúica. Anabolizada pelo que Zizek chama de regime do imperativo superegóico do gozo, o recalcado justamente por não ter lugar no horizonte simbólico da expressão sexual do sujeito, e rompe com ainda mais força escrevendo-se como ato falho e desorganizando as coordenadas em que o sujeito se reconhece. De certo, o fato de a mordida ser no genital funciona significativamente, arrisco a dizer que isso se dá talvez por representar esse ponto da mais estranha familiaridade, da estrangeiridade irredutível do próprio desejo. Isso levar-nos-ia a postular que subjaz ao ato violento não apenas a violência do real do desejo, mas o próprio reconhecimento do eu nesse outro abominado, a única interlocução possível no ensaio de uma identificação terrível para o eu. Ao projetar no genital do outro uma espécie de dupla falha do mandato simbólico do falo, falha do homossexual que, como homem, não atende à interpelação no lugar de homem, e a falha dele homófobo, que é uma situação terminal, hesita na contra-desidentificação, ele homófobo, como que caça com seu gesto o mandato de ambos. Segundo Dunker, Zizek desenvolve um ponto novo em relação ao conceito de gozo em Lacan. Zizek diz-nos que o outro da minoria, esse específico outro que nos perturba, o faz porque retroprojeta um gozo nosso que ora está perdido, certificando-nos de sua ausência e produzindo uma anterioridade existente. A esse fenômeno, o pensador esloveno vai chamar de o rapto do gozo. Último parágrafo, tá? Ouso dizer, beirando a irresponsabilidade, que quando algo não vai bem na economia psíquica de um sujeito,
quando a condição fantasística dos mandatos simbólicos por ele cumpridos precisa ser suplementada por doses cavalares de efeito de realidade, ou quando ele patologiza esse outro que o perturba, esse sujeito se vê na necessidade de cobrar a fatura do seu sofrimento, resgatando o gozo supostamente raptado, nem que seja a base de tentadas. Obrigado.